na História, com Carlos Bastos. Neste dia, em janeiro de 1569, estava toda a gente excitada e nervosa em Inglaterra porque faltavam poucas horas para se realizar um evento nunca antes visto à escala nacional. Uma lotaria. Há séculos que existiam lotarias, mas já lá vamos. Mas não a esta escala. Esta história começou no momento em que a Rainha Isabel I quis dinheiro para consertar e reformar os navios e os portos ingleses, para aumentar o comércio e, ao mesmo tempo, tornar o país mais preparado para a guerra. Portanto, a rainha precisava de dinheiro e primeiro pensou em aumentar os impostos. Mas os seus conselheiros disseram-lhe que a opção de aumentar os impostos seria muito impopular. Tinham razão. Era impopular no século XVI e, como sabemos, continua a ser impopular no século XXI. No entanto, uma lotaria era uma boa ideia para ir buscar dinheiro, porque aí o povo já contribuía de livre vontade. O povo é uma maneira de dizer. Um bilhete custava 10 selins e a maioria dos trabalhadores não tinha posses para o comprar. Pensaram então que, para verem dinheiro a sério, deveriam direcionar antes a loteria para os mais ricos, porque os mais ricos pagariam alegremente o alto custo do bilhete se lhes assinassem à frente com prémios fabulosos. E assim foi. O primeiro prémio foi de 5.000 libras, o equivalente a muitos milhões hoje em dia. E o 10º prémio, por exemplo, rendeu ao vencedor 200 libras. Os prémios deveriam ser pagos, em parte, em dinheiro, e a pronto, e em parte, em pratos, tapeçarias ou linho da melhor qualidade. A loteria foi anunciada em todo o país e foram disponibilizados mais de 400.000 bilhetes. A loucura foi tal que era impossível que não despertasse a cobiça do povo. E se o trabalhador comum não podia comprar um bilhete, a solução era óbvia e ainda hoje utilizada. Juntavam-se em grupos e faziam uma vaquinha. Assim, os bilhetes foram todos vendidos e no dia 11 de janeiro de 1569 a lotaria foi finalmente sorteada pela própria rainha nos degraus da Catedral de São Paulo, em Londres, diante de uma enorme multidão super animada. Disso temos registro nos livros de história, mas infelizmente não há nenhum registro sobrevivente com o nome do vencedor. Esta primeira lotaria nacional tinha ainda outra particularidade. Oferecia, tal como no monopólio dos nossos dias, um cartão "Você está livre da prisão". Ou seja, por uma semana, se tivesse um destes cartões, não ia parar à prisão por qualquer crime cometido, exceto pirataria, assassinato ou traição. Tirando isso, estava completamente à vontade. Cerca de 150 anos depois, Henry Fielding escreveu: "A lotaria é um imposto sobre todos os tolos e não é preciso fazer grande esforço para a publicitar, pois a credulidade está sempre na moda." A tradução é bastante livre, mas a ideia é esta. E se ele tivesse escrito isto no tempo de Isabel I, provavelmente precisaria também de um cartão "Você está livre da prisão". Alguns historiadores acreditam que a Grande Muralha da China foi construída em parte com dinheiro arrecadado com uma lotaria mais primitiva. E já mais próximo de nós, a construção da mundialmente famosa Ópera de Sydney foi amplamente financiada pela Lotaria do Estado de New South Wales. Até na América, as objeções religiosas dos protestantes a qualquer tipo de jogo foram superadas, no século XVII, pelos astutos organizadores de uma lotaria realizada em Nova Iorque. Como? Está a perguntar. Bem, os participantes tinham de apostar no número aproximado de bíblias vendidas num determinado período de tempo. Quem acertasse no número certo, ganhava o prémio.